Olá, este é o canal Versátil de julho. Neste mês, voltamos a celebrar a obra de um dos maiores diretores de todos os tempos, o japonês Yasujiro Ozu. Em setembro do ano passado, lançamos a caixa O Cinema de Ozu, que trazia 5 obras-primas do mestre. Era uma vez em Tóquio, Também Fomos Felizes, Era uma vez um Pai, Filho Único e Crepúsculo em Tóquio, além de um documentário em sua homenagem. Agora, no volume 2, selecionamos outros 6 clássicos do cineasta, todos em versões recentemente restauradas. Pai e Filha, um dos meus Ozus favoritos, e o primeiro filme da trilogia Noriko, em que a atriz fetiche do diretor, Setsuko Hara, interpreta personagens com esse nome. Os outros são Também Fomos Felizes e Era uma Vez em Tóquio. Setsuko contracena com outro ator fetiche de Ozu, Shisho Ryu, neste drama emocionante sobre uma filha que não quer se casar para não abandonar o pai que tanto ama. No mesmo disco está outro grande filme de Ozu que descobri só agora, ao preparar essa caixa, Começo de Primavera, sua penúltima produção em preto e branco. É a obra do diretor que mais discute a desumanização do trabalhador no Japão industrial do pós-guerra. Acompanhamos manadas de seres desiludidos que lotam as ruas, os trens e trabalham como peças idênticas de uma enorme máquina. E o olhar de Ozu tenta buscar, em meio a tudo isso, uma transcendência que já não existe mais. É uma paisagem povoada por chaminés fumacentas. Este é um daqueles filmes que ficam com a gente por muito tempo e que crescem a cada dia em nossa memória. No disco 2 estão 2 Ozus tardios e coloridos. O encantador Ervas Flutuantes, um dos filmes em cores mais lindos que já vi, no qual Ozu refilma um de seus filmes mudos, Uma História de Ervas Flutuantes, de 1934, e Fim de Verão, que traz uma participação muito especial de Setsuko Hara. Por fim, o disco 3 é todo dedicado à arte de uma das maiores atrizes japonesas, a grande Kinuyo Tanaka, a atriz favorita de Mizoguchi, que brilhou em Oharu, Vida de uma Cortesã e tantos outros filmes do mestre. Ela tem atuações memoráveis nos 2 filmes desse disco, a raridade Uma Galinha no Vento, de 1948, que pouquíssima gente viu no Brasil, e o sublime Flor do Equinócio, que muitos consideram um dos melhores filmes de Ozu. No pacote de julho, temos também 2 policiais seminais realizados no mesmo ano, 1967. O Samurai, de Jean-Pierre Melville, e A Queima-Roupa, de John Borman. O primeiro é a obra máxima de Melville, o excelente diretor francês que se especializou em realizar policiais que dialogam com um filme de gangster hollywoodiano dos anos 30 e 40, gênero que ele conhecia como ninguém. São tantas as qualidades de O Samurai que eu precisaria de um canal versátil inteiro só para ele. Mas como não temos tempo, destaco a linda fotografia em tons metálicos de Henri Deca, responsável pelo noir solar de O Sol por Testemunha, a trilha sonora de François de Robert e a atuação impecável de Alain Delon, talvez a melhor de sua carreira, ao lado do professor decadente de A Primeira Noite de Tranquilidade, do italiano Valerio Zurlini. É importante destacar que nossa edição definitiva traz O Samurai em versão recentemente restaurada, inédita no Brasil, e 1 hora de extras, incluindo um documentário sobre a parceria de Melville com Delon
e depoimentos de época. Do outro lado do Atlântico, mais precisamente nos Estados Unidos, o inglês John Boorman, que depois realizaria obras-primas como Amargo Pesadelo, Excalibur e Esperança e Glória, faz um incrível policial neo-noir que inova na narração e na montagem, fugindo dos clichês do gênero. A queima-roupa, Point Blank no original. Basta ver os 5 primeiros minutos para entender por que Martin Scorsese e tantos outros cineastas e críticos veneram este filme. Além da direção de Boorman, destaque para Lee Marvin, que no papel de um dos seus durões mais célebres. Quando lançamos a nossa caixa Os 47 Ronins, eu disse que tinha pena do Keanu Reeves. Agora digo o mesmo de Mel Gibson, que protagonizou O Troco, um remake muito fraquinho de A Queima-Roupa. Fechando o mês, temos um dos grandes épicos históricos do cinema inglês, Cromwell, realizado em 1970 por Ken Hughes, lembrado hoje, sobretudo, pela cinebiografia Os Crimes de Oscar Wilde. Cromwell é uma superprodução que recebeu o Oscar de melhor figurino e mostra o embate entre o parlamento, liderado pelo líder radical puritano Oliver Cromwell, contra o rei Carlos I, na chamada Guerra Civil Inglesa, que devastou o país bretão entre 1642 e 1649. O grande destaque do filme, sem dúvida, é o conflito de interpretações de Richard Harris no papel de Cromwell e Sir Alec Guinness como Rei Carlos. Em agosto, depois de tantos anos, a Versátil finalmente começa a prestigiar um dos grandes gêneros do cinema, com a caixa Obras-Primas do Terror, que reúne em 3 DVDs as versões restauradas de 6 clássicos. O Chicote e o Corpo, de Mário Bava, com Christopher Lee. A Orgia da Morte, de Roger Corman, com Vincent Price. O Túmulo Vazio, de Robert Wise, com Boris Karloff e Bela Lugosi. Na Solidão da Noite, de Alberto Cavalcanti e outros diretores ingleses. A Noite do Demônio, de Jacques Tourneur. E A Aldeia dos Amaldiçoados, o cult movie de Wolf Rilla, que foi refilmado por John Carpenter como A Cidade dos Amaldiçoados. Nesse mesmo clima de terror, teremos a edição definitiva do suspense A Tortura do Medo, Peeping Tom, o cult movie do inglês Michael Powell, em versão restaurada com 1 hora de extras. Outro filme que ganhará uma edição definitiva é A Fortaleza Escondida, épico de aventura de Akira Kurosawa, que virá acompanhado por muitos extras, incluindo um depoimento de George Lucas sobre a influência do filme em Star Wars, e As Coisas da Vida, o drama maravilhoso de Claude Sautet com Romy Schneider e Michel Piccoli. Obrigado e até lá!